Oi, a paz, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Que bom tê-los vocês aqui comigo. Nós vamos continuar com a nossa série Eu Sou o que a Bíblia diz que eu sou. E hoje nós vamos falar sobre a vida de José. Vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar a respeito da vida deste grande homem de Deus que venceu muitas batalhas interiores, mas que guardou uma palavra na qual o Senhor ministrou ao coração dele através de um sonho profético. Eu quero iniciar essa palavra, antes disso, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 28, versículo 20. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui Jesus estava falando ao coração dos seus discípulos de que ele não estaria, mas ele está conosco todos os dias da nossa vida. E pegando esse gancho desta palavra, eu quero conduzi-los até Gênesis. Vamos lá no Gênesis 37, lá no começo da Bíblia. Vocês estão bem, pessoal? Dá para ouvir bem o áudio? Vocês estão me ouvindo? Se sim, dá um joinha aí para mim, para eu saber que vocês estão ouvindo bem o áudio. Tá travando, tá tendo algum problema? Tá tudo certinho aí? Obrigada, Juju. Valeu. Vamos lá, Gênesis 37. O título é José vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Olha o versículo 3. Israel amava mais José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, a palavra de Deus diz, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Que piada, eles devem ter imaginado, que piada esse José. Esse José está pensando, coitado, ai que dozinha desse José, viu? E aí, ele continuou dizendo, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, com isso, mais o odiavam, por causa dos sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. A gente vai
falar um pouco mais adiante das coisas que foram acontecendo, né? A partir do versículo 12 até o final, todo o capítulo 37, ele vai falar do que esse ódio e o que essa inveja dos irmãos de José trouxeram para a vida dele. O que eu quero iniciar falando é que a perseguição faz parte do propósito. Até o ódio de alguém sobre a tua vida faz parte do propósito do Senhor nas nossas vidas, na minha e na sua vida. A grande questão é, como é que você vai se comportar diante dessas situações que se levantam contra as nossas vidas? Certamente é para que sejamos aperfeiçoados. Certamente é para que nós encontremos um caminho da palavra do Senhor, para produzirmos frutos que nos assemelham ao Senhor. E José, então, queridos, aos 17 anos, ele teve um presente de aniversário de seu pai. Aqui nós vemos que Jacó, ele teve uma história linda de amor. Ele saiu, na verdade, fugido da casa de seu pai por conta de uma promessa. E ele acabou roubando o direito da primogenitura de seu irmão Esaú. E ele acabou indo enviado pela tua mãe Rebeca para ir para a casa do seu tio Labão e lá ser resgatado, ser cuidado e acolhido. A palavra do Senhor diz que ele esteve, assim que ele chegou, ele produzia frutos de um homem trabalhador. Ele não era uma pessoa preguiçosa, Jacó. E aí ele avistou a Raquel e se apaixonou por ela. E se a gente tivesse uma musiquinha de fundo, a gente colocaria aqui, mas nós não temos, né? Para celebrar esse amor. Enfim. E aí Jacó se apaixonou por Raquel, ele amou a Raquel. E ele trabalhou por 7 anos, porque ele pediu a mão dela em casamento, e seu tio Labão, percebendo quem ele era, decidiu se aproveitar daquilo que de benefício ele poderia tirar da vida de Jacó. E ele trabalhou 7 anos, no dia do casamento era para ele receber a Raquel, e no final apareceu ali aquela filha que era a primogênita, ela era a primeira, né, era a filha mais velha. Então, pela lei deles, quem tinha que casar primeiro era a filha mais velha. Então, ele acabou sendo enganado e teve que trabalhar mais 7 anos pelo casamento tão esperado, né, dele com Raquel. E desse casamento acabou vindo todos os 12 filhos. Só que Lia, ela teve 10 filhos, Raquel era estéril, então ele gerou 2 filhos na sua velhice. E José era o filho da velhice, o 11º filho dessa vida, dessa história de amor dele com Raquel. Então o que eu quero dizer para vocês é que quando José recebeu aquela veste, aquela túnica com mangas talar, ela era uma túnica toda colorida, ela era diferenciada, ela era muito brilhante, acredito eu, e ela foi muito especial. E esse objeto, esse presente dado pelo pai, ofuscou aos olhos dos irmãos e trouxe para eles essa exteriorização de tudo aquilo que eles já sentiam de raiva, a palavra diz ódio da vida de José. Porque José, ele era o fruto do casamento com a esposa amada que ele tanto desejou, Raquel. Então aqui nós vemos 10 filhos que foram frutos de um casamento carnal, espiritualmente falando, carnal, e nós vimos depois a vida de José vindo fruto desse casamento, fruto desse amor. Nós temos aqui, a partir desse presente, a liberação no mundo espiritual de alguns dons na vida de José. E um dos dons são o dom da visão aberta, o dom de revelações, porque aquilo que o Senhor tinha para a vida de José, ele precisava estar conectado com o Espírito Santo de Deus, ele precisava estar conectado com o céu, ele precisava estar conectado com a vontade do Senhor. Mas como estar conectado com a vontade do Senhor sem ter um relacionamento com Ele? José, ele foi um filho criado debaixo das asas desse pai amado.
amado. A mãe dele já não estava aqui. Aliás, a mãe dele ainda estava aqui viva. Só que a grande questão é como fazer para entrar na rota do caminho do Senhor, entrar na rota da bênção do Senhor, sem saber qual é a vontade do Senhor. E assim nós vamos saber a vontade do Senhor é estar conectado com o coração de Deus. E José passou a vivenciar algumas coisas a partir disso. Então Deus trouxe para a vida de José a revelação daquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Em Romanos 8, 28, 29 e 30, nós sabemos que o Senhor nos predestinou. Ele nos chamou, Ele nos justificou e glorificou em nós toda a sua vontade de sermos os teus filhos mais do que vencedores em Cristo Jesus. José passou a caminhar debaixo desta palavra, debaixo da unção desta palavra. E a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, ela nunca voltará vazia. Mas ela vai cumprir para aquilo que pelo qual ela foi destinada para nós. E não foi diferente na vida de José. José, o erro dele, entre aspas, porque não houve um erro, mas havia um propósito dele colocar o coração dele ali. Diante dos irmãos, ele falou, gente, eu tive um sonho. Olha, eu sonhei que tinha o sol e a lua e as estrelas, e todos se prostravam diante de mim. Olha, eu estive vivendo debaixo das asas do meu pai. Eu sei que meu pai teve experiências com Deus, tantas histórias ele já contou para nós. O que será que Deus tem para mim? E aqui os irmãos que já não gostavam dele falaram, mas é demais esse José, ele está pensando que ele é o quê? Ele primeiro que ele é o último filho, porque Benjamim ainda não tinha nascido nessa época. Ele está pensando que ele vai chegar aonde desse jeito? Nunca que nós vamos nos prostrar diante dele. Nunca que nós vamos nos dobrar à vontade dele. Ele é o menor, como que ele pensa que ele vai ser o maior? E aí nós vemos que com o passar dos dias, essa raiva foi crescendo, esse ódio foi crescendo, e um espírito de morte começou a sondar a vida de José. E José, ele era muito querido mesmo. Jacó o preservava. Jacó estava ali guardando ele o tempo todo. Ele não era trabalhado, ele não ia para o trabalho, nem ia para o campo como os irmãos apacentar as ovelhas. Ele era o filhinho queridinho, mimadinho do papai, e ele sempre cresceu dessa forma. Eu acredito que ele sempre foi aquele que recebeu os melhores presentes, a melhor porção da carne. O pai devia receber a melhor porção da carne, e ele dividia com o filho querido dele. Então isso foi inflamando o coração dos irmãos. E imagina quantas piadinhas que José não deve ter ouvido de seus irmãos. Imagina o quanto que José não foi humilhado e foi guardando aquilo. E a gente percebe que José era um homem puro. Mas existia sobre a vida dele o governo que o Senhor tinha para entregar. E ele passou a viver por esse propósito espiritual, sem entender. E sabe como esse propósito iniciou? Com a traição dos irmãos. Muitas vezes o propósito que Deus tem para você, para que você saia do lugar de conforto, para que você saia desse lugar que não é o teu. Sabe, às vezes a gente está muito acostumado a ficar na mesma posição, às vezes a gente está muito acostumado a ficar na nossa zona de conforto, porque a gente não precisa ir além. E a gente pensa que já sabe de tudo. E José precisava ser muito forjado, muito ensinado para aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. José precisava aprender a caminhar debaixo da revelação do Senhor, debaixo da obediência da palavra do Senhor, debaixo do envio do Senhor, sempre considerando aquilo que era o bom, aquilo que era o perfeito. Sabe, muitas vezes a gente quer caminhar da nossa maneira. A gente faz na nossa história um texto de vida feliz, sabe?
Sabe, a gente coloca um script perfeito. Não, eu vou crescer, eu nasci, eu vou para a escola, eu vou me formar, eu vou viver novos sonhos, eu vou encontrar alguém, eu vou me apaixonar por essa pessoa, vai dar tudo certo, não vou ter nenhum problema no meio do caminho, todas as pessoas vão me amar, eu vou me formar, entrar na faculdade, arrumar um emprego, comprar, primeiro a bicicleta lá, né? Compra a bicicleta e depois compra o carro, e assim vai indo. A vida não é feita só de bons momentos. A vida não é feita só de vitórias. Mas tanto a vitória quanto a derrota, ela é para o nosso aperfeiçoamento. O Senhor Jesus, ei, tem de bom ânimo, porque por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos, por causa da minha palavra vocês serão traídos, mas olha, tem de bom ânimo, porque eu estou convosco. E aqui os irmãos traíram a José por ódio, por raiva, deixaram ele lançado ali numa cisterna. Rúben, que era o primogênito, que teria o direito da primogenitura, não era o primogênito espiritualmente falando. Porque ele não foi o filho da promessa, porque lembra que ele é o filho primogênito do casamento de Jacó com Lia? Jacó não havia escolhido Lia. E Lia não era a eleita do Senhor para Jacó. E Raquel foi. Então ele só pôde gerar filhos já muitos anos depois de casado. José era o primogênito espiritual. Então todas as bênçãos no mundo espiritual para o filho primogênito era sobre a vida dele e não sobre a vida de Rúben. E Rúben, quando esteve ali junto com os irmãos em acordo, sabe, como se fosse uma gangue, sabe, eles sentaram e eles falaram, olha, nós vamos matar o nosso irmão. E Rúben falou, não faça isso. Ele falou, então tá bom, vamos vendê-lo. E aí venderam para os midianitas. Ali foi o start para que tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida de José o alcançasse. A traição foi um start para que ele pudesse cortar o cordão umbilical de seu pai, para que ele saísse da proteção do pai carnal, para depender única e exclusivamente do Pai de todos nós, o Senhor, o Jeová Jireh, o Senhor dos exércitos, o El Shaddai, o Adonai. O Senhor Deus precisou mover José do domínio espiritual de Jacó, para que ele pudesse ter, assim como Jacó teve uma experiência com o Senhor, José tivesse experiências com Deus, para que quando lá no final ele pudesse ser levantado em honra. A desonra, queridos, faz parte daqueles que caminham com o Senhor. O que não podemos é parar no meio do caminho. Dali para frente, os midianitas foram até a casa de Potifar e ali devia ter um mercado de vendas de animais, de pessoas. E José era um homem bem cuidado, bem nutrido. Ele deveria comer as melhores refeições que o pai pedia para preparar, porque ele estava ali ao lado de seu pai. Ele sempre tinha na mesa as melhores comidas. E então ele era um homem bom assim para o trabalho. Ele era jovem, então ele tinha toda a aptidão para ser um excelente escravo, mas ele também era um homem educado. Ele era um homem que foi ensinado pelo seu pai a como tratar os empregados. Ele via toda aquela organização do pai. Então aquilo que ele recebeu foi o início para uma bagagem para aquilo que o Senhor tinha de governo sobre a vida dele. Deus tem para nós o governo. Deus tem para nós uma autoridade, uma sabedoria para administrar bens. E José tinha, porque Jacó era um administrador. Jacó, depois nós vamos estudar mais para frente a vida dele. Jacó, ele prosperou em tudo o que ele fez, porque ele tinha a bênção do Senhor. Então, por que você tem medo de prosperar talvez numa terra que você não conheça? Por que você tem medo? Você fica
paralisado muitas vezes em situações que trazem para você o medo, porque é algo que você não conhece. O que você precisa realmente conhecer é o coração do Senhor. E ter um coração afinado, um coração e um ouvido afinado ao coração do Senhor e à voz do Espírito Santo. E José foi ali, se estabeleceu na casa de Potifar. E ali ele, com aquela graça, inteligência, sabedoria, foi considerado um homem de confiança. E ali ele foi administrando os bens e foi tudo prosperando. Até que o demônio enviou aquela demônia da esposa de Potifar, coitado. A palavra do Senhor diz que ele era um homem formoso, né? E aí ele passou por essa tentação. A mulher assediou ele até o último. E a palavra do Senhor diz que ele fugiu. E ele foi, mais uma vez, injustiçado. Mais uma vez, ele foi caluniado. Por quê? Porque ele entre ser caluniado e preservar o coração, a integridade dele, diante do Senhor, não diante dos homens, mas diante daquele que cuidava e estava ali com ele, porque a palavra do Senhor diz que Deus estava com José e o favor do Senhor estava sobre a vida de José. Então, ele fugiu. E ele foi pego, e aquela mulher mentiu. Foi leviana, inventou histórias, inventou que foi violentada, que foi assediada. E José preferiu entre a calúnia e a razão. E ele não abriu a boca para se defender. Ele se calou e ele foi preso. Até a calúnia é um propósito para que você permaneça no caminho do Senhor. E que você seja forjado diante das injustiças. Até ali ele foi traído, venceu a traição dos irmãos. A palavra do Senhor não diz nenhuma palavra que José chorou, que José reclamou com o Senhor, que José questionou a Deus o porquê que aquilo estava acontecendo. E José foi preso. E na prisão, porque José ele era um homem livre na alma dele. As pessoas tentaram manchar a vida de José, mas José permaneceu íntegro. E todos viam como esse moço é inteligente, como esse moço é educado. Nossa, me falaram que ele foi vendido. Por que será que fizeram isso com ele? Vocês pensam que isso não foi falado na prisão? Falei assim, escuta, como que um homem tão bonito como você, um homem inteligente, formoso, você, né, bem cuidado, o que aconteceu? Não, eu estou aqui na prisão porque uma mulher me acusou a mulher do meu patrão me acusou que eu assediei ela. E eu não fiz nada. Eu simplesmente fugi, porque ela fez o que fez e eu tive que fugir. Ali, eu fico imaginando o coração de José. O que fazer em momentos como esse de injustiça? A palavra do Senhor diz que a justiça é dele e a vingança também é dele. Se o Senhor quiser te vingar, ele vai te vingar, mas ele vai te justificar exaltando a tua vida e você não vai precisar pôr as mãos. E quantas vezes nós queremos colocar as mãos e colocamos as mãos? Fazemos justiça com as próprias mãos. Eu quero te convidar a refletir um pouco mais sobre aquilo que tem sido as afrontas. Sabe, contra as nossas vidas muitas vezes. As afrontas são para nos aperfeiçoar. A palavra do Senhor é difícil isso, hein? Alguém te dá uma bufetada e você pode bater na outra. Quem que faz isso, gente? Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. E é de glória em glória, de vitória em vitória. Se a gente teve vitória, em algum momento a gente teve derrota, não é verdade? Agora, o importante é não ficar escravizado no jugo de Satanás. O Senhor tem governo sobre nós. E é essa a verdade de hoje sobre as nossas vidas. Tudo nós podemos realizar no nome de Jesus. Toda a sabedoria e direção vem do Senhor.
José permaneceu íntegro na prisão. E ele devia ser um homem agradável, porque ali ele já devia ter mais de 20 anos. E ele era uma pessoa agradável, ele era uma pessoa que conquistava a todos, ele era uma pessoa gentil. E ele foi tão amado pelas pessoas, a graça do Senhor era sobre a vida dele, porque nessa passagem o Senhor, a pessoa que escreveu disse que o Senhor era gracioso com José, a graça dele era sobre a vida dele. Ei, a graça do Senhor é sobre você, é sobre mim. É de graça, é de graça. Tá aqui, ó. Você já foi numa festa que tem um monte de docinho gostoso? Tá ali, é só pegar. O papai tá ali, ó. Tem sabedoria, tem alegria, tem mansidão, tem longanimidade, tem lealdade, tem pacificação. Ei, o Senhor quer nos moldar, porque Ele quer nos fazer semelhantes a Ele. E os nossos frutos, através das nossas atitudes, vão dizer quem somos. E você não precisa falar, olha, eu sou assada, eu sou linda, eu sou mesmo. Mas assim, gente, a gente não precisa ficar pregando aquilo que a gente é, porque a nossa vida prega. E se a minha vida não pregar para você, o Senhor ainda não tem 100% da minha vida. E o Senhor tinha 100% da vida de José. 100% da vida de José. Você não vê na palavra José olhando para trás de todas as injustiças que cometeram contra ele. Ele foi odiado pelos irmãos em atitudes. Ele foi injustiçado na casa de Potifar, onde ele mais serviu, onde ele se entregou. Aliás, ele tinha gratidão por aquele lugar. E ele foi para onde? Numa prisão. E Deus continuava se revelando a ele. E ali ele deu um sonho sobre 2 homens da casa de Faraó. Vamos lá? Vamos falar aqui. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe interpreta, vou um pouquinho anterior, o sonho do copeiro. Vamos lá. Capítulo 40 do livro do Gênesis. Versículo 1. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Porque tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Olha só. José, ele nunca trouxe para a vida dele a glória. Nunca ele trouxe para ele. Não, eis que te digo que o Senhor falou e para a minha glória, fui eu que te curei, você foi curado através das minhas mãos. Ei, você não faz nada sem o Senhor. A glória não é tua, a glória não é minha, nunca foi e nunca será. E José, ele está ali e interpretou o sonho, né? E esse sonho se cumpriu. O sonho do padeiro-chefe, vamos para o versículo 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a arte de padeiro, e as aves comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará no madeiro,
e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. 2 homens, 2 funções, o mesmo Senhor. Um teve um sonho e esse sonho se cumpriu, ele viveu. O outro teve um sonho e ele teve a revelação que ele seria morto. E aí ele foi morto. A palavra que vem do céu, ela não volta vazia, gente, ela não volta mesmo. Não volta mesmo. E aquele homem, achando que a revelação do outro era tão boa, ele falou assim, eu vou pedir também uma revelação para mim. Você sabe aquela profetada que você diz, eu vou lá naquele profeta porque eu sei que ele deve ter uma palavra boa para mim. Como andam os teus caminhos? É tempo de conserto, pessoal. É tempo de conserto. É tempo de se conectar com o céu. É tempo de nos assemelharmos ao Senhor Jesus. É tempo de produzirmos frutos do Espírito Santo. É tempo de arrependimento. É tempo de reconciliação. E nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Quando a primeira revelação foi do copeiro-chefe. Aquilo que o Senhor revelou à vida de ambos, José já sabia que um ia morrer, mas o outro ia ser reabilitado e ele seria reinserido para o ambiente no qual ele já estava, servindo a Faraó. E ele falou, olha, você promete que você vai falar de mim para Faraó? Você fala de mim, você fala de tudo o que aconteceu, desse sonho, que o Senhor me trouxe a revelação? Ele falou, não, parceiro, deixa comigo, bro. Tô indo lá, vou voltar lá pro lugar de onde eu nunca deveria ter saído, mano. E a hora que eu chegar diante de Faraó, na primeira oportunidade eu vou falar assim, mano, tem um cara lá na prisão, o nome dele é José. Pensa num cara parça, mano. Ele é demais. Eu tive um sonho e ele revelou e aconteceu. O Senhor me trouxe de volta para servir o Senhor. E o outro que ele falou que ia morrer, morreu mesmo. Passaram-se 2 anos e ele se esqueceu da promessa que havia feito com José, a aliança que ele tinha feito com José. Ei, o homem pode ter feito aliança com você e ter quebrado a aliança com você. Mas a aliança que Deus fez contigo, a aliança que Deus fez contigo, ela é eterna, ela nunca vai ser quebrada. Ela pode ser quebrada da nossa parte com Deus, mas a parte do Senhor conosco, jamais. O Senhor, Ele tem um caráter de fidelidade. Então, aquilo que Ele tinha na vida de José, 2 anos depois, do nada, não foi do nada, porque foi uma inspiração do próprio Senhor, na vida daquele homem que havia se esquecido da aliança com José. Mas ali, naqueles 2 anos, José não murmurou contra Deus. José não falou mal do Senhor para ninguém. Não falou nem mal daquele homem que havia se esquecido dele. Sabe por quê? José já sabia que o Senhor é que conduzia os caminhos dele. Ele já descansava no Senhor. Ei, aprenda a descansar no Senhor. Se você estivesse aqui do meu lado, eu ia falar, fala para mim para eu descansar em Deus. Amém, eu vou descansar no Senhor. Porque é tudo que nós precisamos para que a gente seja realmente bem-sucedido nesta terra, até que o Senhor Jesus volte. É nos apoiar na palavra do Senhor e descansar nela. Em nome de Jesus. E aqui mais para frente, o Faraó teve um sonho de 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As vacas, vamos ler? Vamos lá, senão eu vou confundir gente, aí não pode, né? Vamos lá. José interpreta o sonho de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-lhe ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiram 7 vacas formosas às vistas e gordas e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias, avistas e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias, avistas e magras comiam as 7 formosas, avistas e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez.
De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Lembra que José disse lá na prisão de que toda a revelação de sonho vem da parte do Senhor? Por que você vai buscar cartomante? Eu nunca fui, graças a Deus. Mas tem gente que quer buscar o sobrenatural em outros meios. Deus está à nossa disposição. Às vezes você quer até a revelação do irmão. E Deus tem a interpretação para dar para você. É só você buscar. Não é verdade, gente? A gente diz, não, eu tive um sonho, eu vou buscar a revelação. Mas se Deus te deu o sonho, Ele vai te dar a revelação. Porque o Senhor não faz nada pela metade. A obra do Senhor sempre é completa. E aqui José, o copeiro, ficou sabendo que ninguém pôde interpretar. E aí o copeiro falou assim, olha, eu conheci um homem, olha, eu estou vivo porque ele interpretou o sonho. E é verdade, aconteceu mesmo, Faraó. Faraó falou assim, traz esse homem para cá. José, sei lá quanto tempo que ele não tomava um banho gostoso. E olha, coitadinho de José. E aí ele foi lá, fez a barba, deve ter limpado as unhas, porque os egípcios, eles eram muito limpinhos, não, gente? Todas as perfumarias, todos os óleos essenciais, tudo do melhor, os bálsamos, né? Vem dessa cultura egípcia. E então deram vestes novas para ele. Deus tem vestes novas para mim e para você. Deixa as vestes do passado para trás e se revista do novo de Deus. Ali estava sendo José continuando a ser conduzido pelo caminho, pelo destino e para chegar ao destino que o Senhor já havia determinado para a vida dele. E aí mais para frente ele deu a revelação e José falou assim, eu nunca vi tanta sabedoria em toda a história da minha vida. Sabe o que eu vou fazer com você? José, você vai ser a segunda pessoa mais importante. Depois de mim não tem ninguém mais importante. Não tem ninguém com tanta sabedoria. Eu entrego o governo do Egito aos 30 anos. José viu se cumprir depois de tantos anos, porque quando ele foi traído pelos irmãos, ele tinha completado 17 anos. E aos 30 anos estava ali, manifestando através do Senhor, através da fidelidade de Deus, o cumprimento de uma promessa, de uma palavra. Você vai governar, José. Ei, eu não sei quem está vendo agora, mas eu quero que você fale o teu nome agora. Eu sou aquele que tem sobre os meus ombros o governo do Senhor, e toda a sabedoria do céu está à minha disposição, e eu vou, em nome do Senhor, conquistar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E não tem injustiça, e não tem traição, e não tem, em nome de Jesus, enfermidade na alma que vai me impedir de chegar ao destino que o Senhor tem para mim. O Senhor Jesus falou, ei, eu estou com vocês todos os dias da sua vida. Os discípulos ali estavam com o coração partido, doído de saber que eles não iam ter visualmente mais a presença do Senhor Jesus. Eles estavam ali achando que ali era uma despedida para o nunca mais. Eles achavam que estariam ali vivendo os últimos momentos com Jesus, mas Jesus fez uma aliança com eles. Ei, eu não estarei, eu estou convosco todos os dias da sua vida. No dia da tristeza, no dia da decepção, no dia da traição, no dia em que você não tiver força, no dia em que você não se achar capaz. Eu, Jesus, Deus, estou convosco todos os dias. Vai ter um dia sem Jesus? Não. Vai ter algum minuto sem Jesus? Não. Ele está aqui e ele está aí. Olha que bênção, olha que alegria. E José viu naquele cumprimento a fidelidade do Senhor. Ele poderia declarar, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor.
O meu Deus foi fiel comigo, o meu Deus não me abandonou. E mais para frente, a gente vê que o cumprimento das vacas magras e das vacas gordas aconteceu. Vacas gordas, 7 anos de fartura. Vacas magras, 7 anos de extrema escassez, de extrema pobreza. E aí, a sabedoria que vem do alto trouxe para todo aquele povo o livramento. Egito passou a ser uma potência nas mãos de José. José falou: Faraó, o meu senhor, faça dessa forma. Deus me deu essa estratégia para o Egito. Olha, vamos guardar todos os mantimentos, vamos guardar todos os cereais, vamos guardar tudo, todas as sementes, nós vamos guardar tudo, porque quando vier a fome, nós vamos ter tanta fartura, que as pessoas que não tiveram esta revelação, vão vir buscar ajuda aqui, e nós vamos aumentar a nossa produção, a nossa renda, nós vamos vender, nós vamos aumentar o nosso comércio exterior, nós vamos viver grandes coisas, e o Egito vai ser engrandecido e vai se tornar a maior potência deste mundo. Deus quer te colocar em lugares estratégicos para fazer com que aqueles que estão ao nosso redor sejam abençoados. Porque a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. E José passou a prosperar o Egito. Porque era José? Não. Era o Senhor, era o favor dele na vida de José. Ei, não é você, não é sua capacidade, mas é o Senhor utilizando cada uma das ferramentas que ele criou em você, para que o propósito dele se cumpra na terra. Se coloca nas mãos do Senhor. Coloque-se à disposição do Senhor para servi-lo com tudo que você é, com todo o seu ser, com toda a tua alegria, até com as suas imperfeições. Porque a gente vai ser aperfeiçoado conforme a gente vai se entregando. Em nome de Jesus. Ali a gente vê José, com 30 anos governando o Egito. Um menino aos 17 anos que não governava nem a casa dele. Ele não fazia nada sem a permissão do pai dele. Ele não fazia nada, o pai dele acho que até preservava ele demais, impedindo que ele crescesse. E ali, mais para frente, vamos ver. Os irmãos de José, no capítulo 42, descem ao Egito. Depois você vai ler, porque a gente não tem tanto tempo nessa live, é 1 hora de live. A gente vê que José, ele recebeu os irmãos. E quando ele viu os irmãos, eu fico imaginando a dor. Ele recebeu os irmãos, ele reconheceu os irmãos que foram buscar ajuda no Egito, porque Egito era a referência de comida. Eita, se muito crente hoje em dia se soubesse, né? Já precisa se faltasse comida, gente? Tem gente que ter que ir no Egito pedir comida. Ei, Deus tem um caminho da provisão para mim e para você, viu? Não se apoie no Egito não, viu? Nesse caso não. Enfim, nessa época José, servo do Senhor, ungido do Deus vivo, estava ali, estrategicamente, naquele tempo que Deus ia permitir aquela seca, aquela escassez, aquela crise mundial. Nem parece os dias de hoje, né? Nos momentos da sua crise, você está indo buscar ajuda aonde? Nós temos um lugar. Há um lugar. Eita, tem tanto louvor, se eu pudesse... É que eu não canto tão bem, né? Tem a Mari Paz, tem a Júlia Barcelos, que é minha filhinha linda. Tem a Carol, aqui da igreja. Tantos levitas que cantam bem, a Néia, né? Muitos levitas aqui no MAP e tantos outros, né? Mas a gente gosta de cantar, nem que for para cantar no banheiro, mas tá bom. Vamos voltar para a pregação. E José vendo ali os irmãos... Ele aprendeu uma outra língua. José, ele teve que aprender a língua do Egito. Até esqueci qual é a língua, enfim. E aqueles irmãos estavam ali presos porque ele propositalmente queria saber, queria sondar se o pai estava vivo, se tinha mais irmãos. Ele queria saber notícias, só que ele usava um intérprete. E aí eles não sabiam que ele estava entendendo tudo que eles falavam. Ele falou, agora a gente está preso aqui e agora? Sabe o que foi isso? A consciência pesada. Foi o mal que nós fizemos para o nosso irmão José. Nós vendemos ele como escravo. Aí Rubem, que ele poderia ter parado aquilo.
mas ele não parou. Tem coisas que você pode parar e você não para. Por quê? Tem situações que você pode gerenciar o conflito, e ao invés de você gerenciar o conflito, você é conivente com ele. É tempo da gente se levantar para ser uma voz profética neste tempo e não compactuar com o erro. Em nome de Jesus. E aqui José ouviu os irmãos falando tudo isso, entendendo. Você fica imaginando a dor no coração de José? Mas ele não deixou transparecer. Ele saiu no secreto para chorar e voltou. E continuou com o plano de resgatar toda aquela família. Mas eles não sabiam. E aí quando ele soube que tinha um irmão, ele falou, eu preciso conhecer o meu irmão. Eu preciso conhecer esse fruto desse amor do meu pai e da minha mãe. E eu preciso saber que eles precisam saber que sou eu, mas ainda não é o momento. Que sangue frio que José teve. Ele foi muito conduzido pelo Espírito Santo. E aí ele foi e continuou com a missão, com o propósito, continuou governando. E lá na frente ele enviou os irmãos para a volta para Canaã, onde residia a família dele. Simeão ficou. E aí ele falou assim, olha, Simeão fica aqui, porque eu não sei o que vocês estão falando é verdade, então eu quero ver com os meus olhos. Estratégia dele. Então eu quero ver, traz o irmão mais novo que eu quero conhecer. E aí eles foram, e ele falou assim, vocês vão no meio do caminho, vocês não ficam brigando não, hein? Não muda de ideia não, porque o seu irmão está aqui e depois vocês vão ficar sem um irmão. Já perderam um, agora vão ficar sem o outro. E aí mais para frente, a gente vê no capítulo 43, que eles voltam para o Egito, né? E aí José hospeda eles, faz todo um banquete para eles. E no capítulo 44, ele continua com o plano de reaver os irmãos. E no 45 é que ele se faz conhecer para os irmãos. Vamos ler o 45? Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais. Ele entendeu o propósito. Ele entendeu o propósito. O que eu quero te dizer é, talvez você não esteja entendendo o propósito. Talvez você ainda não esteja entendendo o caminho do Senhor. Ei, mas confia. Confia que aquele que te enviou lá na frente... O Senhor, ele complica, ele descomplica e aí depois ele explica. Olha que coisa linda. É assim que Deus faz. E aí ele falou, coisa linda. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Tudo, é tudo mesmo, coopera para o nosso bem. Guarda essa palavra no teu coração, tatua ela, porque no dia mau você vai declarar, tudo coopera para o meu bem. Sabe por quê? Porque eu amo ao Senhor. Não se esqueça de nenhuma das verdades que o Senhor tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Declare a palavra do Senhor no dia mau. Profetiza a palavra do Senhor.
Os ataques virão, as perseguições virão, mas ei, a palavra do Senhor, ela vai chegar no destino que o Senhor já determinou para mim e para ti, em nome de Jesus. Agora, ele continua dizendo assim: apressai-vos, subi a meu pai e dize-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desde a mim não te demores. E os irmãos voltaram para casa, para Canaã, para a casa de Jacó, para a casa de Israel. Falou do que havia acontecido. E Jacó, primeiro ele falou assim: não estou acreditando nessa palavra, não estou acreditando nisso, eu não acredito, meu filho está vivo, não é possível, não é possível. E aí o Senhor diz aqui, no capítulo 46, que ele diz assim, porque o Senhor, ele fala para Jacó, não vou ler, porque eu vou acabar perdendo tempo, a gente tem só mais um pouquinho da live, mais alguns minutinhos. Jacó, ele estava receoso de ir para o Egito e levar a Benjamim, porque ele era o bem mais precioso que ele tinha naquela hora. E o Senhor falou: ei, entrega o teu coração, entrega esse teu medo. Eu, teu Deus, eu enviei a José. E aquilo que José precisava realizar através da minha vida, através do governo que eu coloquei na vida dele, se cumpriu. Pode ir em paz, Jacó, e descansa, porque você vai morrer nos braços do teu filho amado. E tudo se cumpriu, mas lá na frente você vai ver. José falou com o faraó: ei, os meus irmãos estão aqui. Passaram-se todos os anos. O faraó fala assim: olha, faz o seguinte, escolhe o melhor lugar da terra aqui do Egito. Melhor lugar da terra, escolhe, que eu vou te dar, José. Eu vou dar para você e para tua família ter um lugar de descanso. A terra de Gósen. Deus tem Gósen para mim e para você. Deus tem um lugar de descanso das nossas guerras. Deus tem um melhor lugar onde não vai faltar água, onde não vai faltar mantimento, onde não vai faltar alegria, onde não vai faltar gozo, renovo, graça, favor. Não vai faltar nada nas nossas vidas. Em nome de Jesus, aquele sonho. Muitas vezes nós temos sonhos e nós dividimos os nossos sonhos com quem está ao nosso lado. Muitas vezes não dão crédito para nós, mas você não precisa ter o crédito de ninguém. Você só precisa ter o crédito do Senhor. Você só precisa ter o braço do Senhor ao teu favor, porque é Ele quem guerreia as tuas guerras. É Ele que traz as vestes de justiça. Ei, você ainda louvará o Senhor. Ei, você ainda vai declarar: muito obrigado, Senhor Deus, porque tudo cooperou. Perdi, mas o Senhor restituiu. E ali houve paz naquela família. Houve a conciliação. Houve o perdão. Em nome de Jesus, se reconcilia com aquele que te prejudicou. Se reconcilia com aquele que te atacou e te afrontou. Se reconcilia, sabe por quê? Porque não é o seu orgulho, sabe? O orgulho, ele não vai levar a gente para lugar nenhum. Mas Jesus, sendo traído por Judas, ele chamou Judas de amigo, meu amigo. Jacó estava ali diante dos irmãos. No primeiro momento ainda estava doendo. No primeiro encontro. No segundo encontro, o Senhor já trouxe um bálsamo de cura nas feridas dele. Porque muitas vezes nós olhamos para o passado e dói. Mas vai chegar um momento que não vai mais doer. E aí você vai falar: livre sou, livre sou. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Eu quero deixar essa palavra de governo sobre a tua vida. Perdoa. Seja livre. Não aceite menos que a liberdade que o Senhor conquistou naquela cruz por mim e por você. Não despreze essa graça. Não despreze esse amor. E caminhe por esse caminho. Porque em dois nós somos muito melhores. Sozinho, na ilha não vai dar certo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu quero orar em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela tua graça sobre as nossas vidas. Pela tua palavra, Senhor Deus, profética sobre as nossas vidas, que ela é viva. Senhor, nós tatuamos nesta ministração acerca da vida de José, Senhor, que sobre nós, Senhor Deus, há um governo através da tua palavra, através da sua vida em nós. Que existe, Senhor Deus, um caminho, Pai, de renúncia das nossas dores. Um caminho de renúncia, Senhor Deus, das injustiças. Um caminho, Senhor Deus, de benefício quando nós, Senhor Deus, estendemos a mão para aqueles que nos traíram. Senhor, existe um propósito para todas as coisas. Senhor, mas sem santidade é impossível continuar na tua presença. E José, quando teve aquele encontro com aquela mulher, Senhor, ele renunciou, Pai, renunciou e fugiu. E o Senhor continuou conduzindo, Pai, para níveis maiores, porque cada vez que nós renunciamos, Senhor, cada vez que nós abrimos mão da nossa vontade, Senhor, nós somos elevados para um nível mais alto, para um nível mais profundo. E nós não queremos estar, Pai, com as águas nos joelhos, nós não queremos estar no tornozelo, nós não queremos estar com as águas na cintura, mas nós não queremos também, Senhor Deus, estar com as águas nos ombros, mas nós queremos estar mergulhados, submersos na tua presença, na tua vontade, para que o governo que o Senhor tem para nós seja, Senhor Deus, manifesto, e através do nosso governo, muitos sendo alcançados, muitas vidas, Senhor Deus, sendo tocadas, em nome de Jesus. As obras do inferno não prosperam, Senhor Deus, contra aqueles que estão amarrados em Ti, Senhor, e nós nos amarramos, Senhor Deus, à Tua vontade, à Tua palavra, e eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a Tua vida, que você vai viver todos os sonhos que o Senhor declarou e revelou a você, que o Senhor está criando caminhos para que a manifestação da vontade dEle te alcance. A sua parte é confiar, a sua parte é se derramar, a sua parte é servir aqueles que estão ao teu lado, aqueles que estão ao teu redor, caminhando com você. Há reconciliação, há perdão, e aí tudo que o Senhor já ordenou na eternidade, o destino no qual o Senhor quer nos levar, de darmos um corpo glorificado e um título, vencedores em Cristo Jesus, está sobre a minha e a sua vida. Vamos comigo, nós somos o que a Bíblia diz que somos. Tenha uma semana de vitória e até a próxima gravação, em nome de Jesus. Amo vocês. Muito obrigada por estar comigo e por confiar este tempo na vida de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau.